Ok. Ao passar o Jordão. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá como a areia da praia o semido, oh, que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos pois verá. Sim, tantos como a areia da praia, quando virmos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saltarem com gozo profundo, oh, que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos pois verá. Sim, tantos como a areia da praia, lá na margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida, oh, que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos pois verá. Sim, tantos como a areia da praia, quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu vai estar, e prostrado aos seus pés adorar-nos, oh, que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todo salvo pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Louvado seja o Senhor. Ficaremos surpresos, não é? A gente às vezes se reúne com tão pouca gente, e quando estivermos junto daquela grande multidão, como a areia da praia, incontáveis, né? Não tem como contar. A Bíblia chama de milhares, ficaremos surpresos. De onde vieram tantos, não é? De onde veio tanta gente? Eu pensei que era só nós. Pois bem, vamos nos colocar de pé, vamos ler as Escrituras mais uma vez. Em reverência à palavra de Deus, vamos ficar em pé para lermos as Escrituras. Se alguém puder abrir esse microfone aqui só um pouco. Nós vamos ler, como fizemos no culto anterior, Josué capítulo 5. Josué capítulo 5, versículo 12. Vamos ler as Escrituras. Louvado seja o Senhor. E assim vamos continuar mais um dos nossos cultos, onde estaremos fazendo alguns comentários a respeito desse tema tão importante para nós, sobre o livro de Josué e de Efésios, e o que representa para nós nesse tempo que nós estamos vivendo. Josué capítulo 5, versículo 12, está escrito: E cessou o maná no dia seguinte,
depois que comeram do fruto da terra, e os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano comeram dos frutos da terra de Canaã. Está bem assim na versão que vocês estão lendo? Está assim? E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra. E os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram dos frutos da terra de Canaã. Senhor, nosso Deus, humildemente diante de Ti, nós estamos nesse instante. E Pai, nós estamos felizes, contentes, satisfeitos por o Senhor ter nos ajudado, nos abençoado e nos trazido até aqui. E se Tu começaste esta boa obra em nossas vidas, nos nossos corações, renovando o nosso entendimento, Tu levarás isso até o final e nos aperfeiçoarás, ó Senhor, de acordo com a Tua vontade soberana e perfeita, como está registrada nas Escrituras Sagradas. Te agradecemos pela oportunidade que temos de mais uma vez aprendermos do Senhor no Teu santo templo, no lugar onde o Senhor habita. E estamos em um lugar, em um santuário que tem sido consagrado para a adoração do Deus Todo-Poderoso, mas também, Pai, estamos habitando em um corpo de carne, onde o Senhor também está habitando. E assim como Tu tornastes um com o Teu Filho por habitar no seu corpo, Tu também se torna um conosco quando nós recebemos esta promessa, esta palavra, este Espírito Santo, porque é promessa das Escrituras para que todos sejam um. No nome de Jesus Cristo, nos ajuda mais uma vez e que possamos sairmos daqui abençoados com a bênção da Tua palavra, para a glória do Teu santo nome, Senhor Jesus, nós oramos e Te pedimos. Amém. Amém. Podem sentar. No culto que nós tivemos na quarta-feira, aliás, no domingo à noite, nós falamos sobre Canaã, uma nova estação. Canaã, uma nova estação. E nós vamos continuar com esse tema, porque dentro desta nova estação algo aconteceu, que foi o maná cessou de cair para o povo de Israel. No outro culto nós então fizemos um levantamento, vamos chamar assim, nas Escrituras, onde nós focalizamos a nossa atenção apenas para o acontecimento, o que era o maná, como ele caía, a aparência que tinha, o sabor, todas estas coisas. E aquele povo comeu durante 40 anos. Durante 40 anos eles se alimentaram daquela coisa redonda e miúda como semente de coentro e que tinha gosto e sabor de pão de mel. 40 anos se alimentaram daquilo. Milagrosamente Deus supriu todas as necessidades daquele pessoal, daquele povo. Isto não é diferente do que Deus tem feito durante todo este tempo que nós temos caminhado, vindo de lugar em lugar, de denominação em denominação, de igreja em igreja, até que nós temos tido conhecimento da mensagem e depois passamos por tantas etapas, tantas fases dentro da própria mensagem e até alcançar uma estatura mais elevada no nosso aprendizado, no nosso conhecimento. Foi um tempo onde Deus também supriu nossas necessidades. E Ele foi suprindo essa necessidade a tal ponto que você tem que chegar a um estágio onde já não vai mais depender que este maná caia do céu para você. Porque aquele povo estava em busca de uma terra e eles tinham que se alimentar daquela terra. Então você percebeu no culto anterior que vai chegar um momento, ou chegou para você, ou para alguém vai chegar, porque Deus testa a nossa capacidade, não é? Até que ponto estamos dispostos. Então nós aprendemos que aquelas pessoas que pegaram a cada dia a sua porção e conviveram com aquilo, elas se nutriram a tal ponto que chegou o momento que elas não tinham mais que esperar isso vir do céu. Isso tinha que estar nela, na sua própria capacidade de plantar e colher. Então, se a palavra de Deus é a semente, ou se a semente é a palavra de Deus, e se durante todo este tempo você vem se alimentando da palavra, da mensagem, um pouco aqui, um pouco ali, né? Dependendo de onde você estava, de como você estava, qual situação você estava, que medida de fé Deus poderia derramar no teu coração, chega-se um momento, você alcança uma estatura tal, a ponto que o maná pode cessar de cair, porque aquilo já está em você.
Porque durante todo o processo do maná, descendo a cada dia uma porção, você sabe que isto era para um propósito. E eu quero chamar a vossa atenção para um fato, que a suspensão do maná assinalou um período, que era o fim do período da igreja no deserto e o começo da era da noiva. Vocês estão lembrados que eu falei isso no outro culto? O irmão Branham foi muito específico quando ele diz em que era estamos. Em que tempo estamos? E aí surgem muitas perguntas a respeito da era, ou da última era. Laodiceia acabou? E quando fizeram esta pergunta para o William Branham, ele disse, não, eu não disse que acabou. Ela vai até o rapto, mais ou menos assim suas palavras. E por outro lado, ele disse que isto também já passou, que Laodiceia já acabou. Isto para a noiva, porque a noiva se encontra em outra era. E isto é chamado de a era da noiva, a era da palavra, a era do grão, a era do olho, a era da cabeça, a era do juízo. Todas essas designações que faz parte da cabeça, do pescoço para cima. E não mais dos ombros para baixo. Porque apenas dos ombros para baixo refere-se à igreja. Refere-se à igreja como um todo. Mas quando se trata da pedra de coroa, já não é mais a igreja, é Cristo em vós, a esperança da glória. Por isso o profeta disse, estamos na era da noiva. E então observe isto aqui, a suspensão do maná assinalou o fim do período da igreja no deserto, e então abre-se as portas ali, ou o começo da era da noiva, e isto é em tipo e em figura. O maná sustentou Israel durante toda a sua viagem no período de 40 anos. O maná era um alimento nutritivo que eles necessitavam, mas era algo temporário que Deus deu para eles, Deus tinha provido para eles, até que eles se estabelecessem em Canaã. Então isto foi também um tipo do Espírito Santo. E veja que eu estou falando tudo isto antes, para depois, quando lermos a mensagem, mesmo que você não chegue a captar o que o William Branham está dizendo, mas eu já estou facilitando antes da leitura, para que você possa compreender estas coisas. O maná foi também um tipo do Espírito Santo, que caiu continuamente em porções pequenas, em pequenas medidas, durante as eras da igreja. E era o maná, era a palavra. Mas quem quiser se alimentar hoje de um maná luterano, estará comendo coisa estragada. Quem quiser hoje se alimentar ou se nutrir através do maná que caiu no tempo de Wesley, aquilo hoje é alimento estragado. Então o que nós encontramos durante toda essa história é que as eras da igreja produziram vidas de igrejas. As eras produziram vidas de igrejas. Mas nunca puderam produzir uma noiva para o rapto. Durante todas essas dispensações e eras, onde porções do maná veio caindo, aquilo produziu vidas de igreja. As pessoas se integravam na igreja, na comunidade, e procuravam viver santamente, e saía do mundo, deixava de fazer as coisas que para Deus era abominável, e se unia à igreja, viviam da melhor forma possível, mas nunca passaram disso, porque aquelas pequenas porções, o alimento temporário que Deus foi dando, para que isto fosse amadurecendo, eles pudessem ir crescendo, até que no final pudesse sair a noiva palavra que é tirada da igreja. Vê? Durante todo este tempo nunca se produziu uma noiva para o rapto. Vamos ler alguma coisa na mensagem agora. E nós vamos ler muitas coisas nesse culto aqui. Na mensagem Escolhendo a Noiva, do dia 29 de abril de 1965, a tradução feita pela palavra original é o parágrafo 81. Escolhendo a Noiva é número 81. Depois, vocês que têm em casa a nova que chegou, Escolhendo a Noiva, né, pela gravação A Voz de Deus, vocês poderão fazer as comparações. Onde, em que parágrafo está, se é mais para frente ou mais para trás. Mas na tradução que temos aqui no Brasil, é o parágrafo 81.
Quando Israel saiu do Egito, agora o irmão Brana nos falando sobre a trajetória de Israel. Quando Israel saiu do Egito, estando a caminho da terra prometida, ali havia aproximadamente 2 milhões de pessoas. A quantidade que o irmão Brana está nos mostrando aqui. Cada uma delas estava sob o mesmo cordeiro sacrificado, ou não teria vivido. Cada uma delas ouviu ao profeta Moisés, aquelas pessoas. Cada uma delas foi batizada no Mar Vermelho. Cada uma das mulheres dançou com Miriam de um lado para outro, ao lado na margem do mar, quando Deus destruiu o inimigo. Cada uma delas estava ao lado de Moisés e o ouviu cantando em espírito. Veja, nesta quantidade de quase 2 milhões de pessoas, o irmão Brana está nos mostrando que eles foram participantes de cada acontecimento durante aquele período. E ele continua: cada uma delas comeu do maná que caía do céu no deserto. Se alimentaram ou teriam morrido. Maná novo todas as noites, ou todo amanhecer. Maná novo, que é um tipo da mensagem. Observe isso aqui. Que é um tipo da mensagem. Cada uma delas comeu dele. Mais dos 2 milhões, quantos conseguiram? 2. Um de cada milhão. Observe isto. Todos saíram do Egito e se regozijaram. Todos, ao cruzar o Mar Vermelho, dançaram juntamente com Miriam. Todos viram Moisés cantando o hino no Espírito. Todos foram direcionados e seguiram o pilar de fogo. Todos se alimentaram daquele maná. Mas daqueles 2 milhões, somente 2 que alcançaram o final. Agora, William Branham disse que isto é um tipo do tempo quando estaria acontecendo o terceiro êxodo. Aquele foi o primeiro êxodo. E aqui nós estamos no terceiro e último êxodo. Outra vez, uma saída. Uma igreja tem que sair de outra igreja. Primeiro se sai do Egito. Primeiro Israel saiu do Egito. Israel sai do Egito. Denominação fica para trás e o que sai é a igreja. A igreja que saiu do Egito caminhou pelo deserto. Desses caminharam pelo deserto, Deus ainda tirou a noiva. A noiva sai da igreja. Todos comeram do maná. E o Lembrando disse que o maná é um tipo de quê? Eu vou ler para vocês, para da próxima vez vocês responderem. Cada uma delas comeu do maná que caía do deserto. Maná novo todas as noites, que é um tipo da mensagem. Então, meus amigos, aqueles que vêm também e comem e se alimentam da mensagem, eles poderão morrer também a qualquer momento e não alcançar o final de sua jornada, e não serem selados com o espírito da promessa, e nunca possuir Canaã, porque sempre ficarão para trás do Rio Jordão. Sempre ficarão para trás. E precisa-se alcançar Canaã, que é a nova estação, a nova terra, a terra do Espírito. Isso não significa nada ouvir a mensagem, gostar da mensagem, se alimentar da mensagem, se batizar na mensagem, frequentar a mensagem. Isto não significa nada. Mensagem veio lá dentro. Esta mensagem veio lá dentro. A data dela é do dia 1 de janeiro de 1956. Bem, na realidade o título desta mensagem é Por que as pessoas são tão facilmente levadas de um lado para o outro? Mas o título dela, que colocaram aqui no Brasil, é Véu Adentro. Geralmente os sermões de irmão Brana sempre tinham 2 títulos, como Nascer do Sol e o Poder Vivificador, religião híbrida, condenação por representação.
sempre tinha um título e um subtítulo. Eu não sei qual desses dois é o título e o subtítulo desta mensagem, mas a do dia 1 de janeiro de 56, que nós conhecemos como Véu Adentro, o título desta mensagem é Por que as pessoas são tão flutuantes? Ou por que as pessoas são facilmente levadas de um lado para outro? Vê? Olha o que ele pregou nessa mensagem. Parágrafo 91. Agora vemos que essa mesma coisa ocorre no cristianismo. Que coisa? O que aconteceu com Israel. Muita gente, antes das 9, tem fome. Vocês têm uma porção de acampamentos, como eu diria, acampamentos de estrelas? Muita gente vai ao culto, quer dizer, o acampamento que as pessoas vão é como acampamento de estrela. Observe por quê. Muita gente vai ao culto e se regozija, grita e louva ao Senhor, enquanto o Espírito de Deus está caindo. Então é uma alegria. Enquanto Deus está falando, enquanto Deus está tocando no seu coração, a pessoa está ali se regozijando. Toda condenação sai de seus corações, porque a palavra é para isso, é para tirar tudo que há de errado de você. Então, logo como um dia ou dois depois do reavivamento, se encontram de novo no velho moinho e, sem dúvida, estavam comendo maná. Olha, mas eu me senti tão bem no culto. Deus falou comigo e eu chorei, ou eu me arrependi, eu prometi que ia mudar de vida. Me ajoelhei no altar e disse: Senhor, eu vou mudar de vida, eu não quero viver mais assim. Fiz um concerto com Deus enquanto a palavra estava compungindo o meu coração. Na hora, um dia ou dois depois, volta-se àquela mesma vida, a praticar os mesmos atos, a fazer as mesmas bobagens e criancices de antes. E o irmão diz: mas estava comendo maná. E o maná representa o quê? A mensagem, correto? É um tipo da mensagem. Então as pessoas estão ouvindo a mensagem, estão aprendendo da mensagem. E a mensagem é o alarido de Deus, é o grito de guerra, é o sai dela, povo meu, é o despertamento. Veja, é o deixe este mundo, vamos dizer adeus a este mundo e ir embora. As pessoas estão se alimentando disto, da mensagem. Mas, no entanto, um dia ou dois depois do reavivamento, se encontram de novo no velho moinho. E, sem dúvida, estavam comendo maná. Muitas pessoas vêm a Cristo, as quais nunca têm sido capazes no mundo pentecostal de fazer as pessoas pentecostais virem esta verdade fundamental. É muito difícil porque cada igreja tem sua doutrina. E ouvem o pastor delas diariamente e ao evangelista dizer algo. O problema é isto, é que as pessoas ouvem uma coisa e depois escutam outra, então aprende um pouco aqui e quer aprender outro pouquinho ali e fica nessa doideira, como diz aí fora. Nunca se firma na verdade. Na realidade, aprendem, mas nunca chegam ao pleno conhecimento da verdade, porque eles não podem se identificar com a verdade. Quando um cristão se identifica com a verdade satisfaz esta pessoa. Vê? A verdade satisfaz. Eu tenho, que diferença faz? Isto é o que as pessoas dizem. Veja bem o pensamento do irmão Branham aqui. É muito difícil porque cada igreja tem sua doutrina. E ouvem o pastor delas diariamente e ao evangelista dizer algo. E eles dizem: eu tenho, que diferença faz? Quer dizer, eu já escuto, eu estou na mensagem, eu estou na verdade, eu já sou batizada, eu isto ou aquilo. Que diferença faz? Porque tenho que levantar a bandeira agora com qualquer outro assunto? Que novidade é esta? E todas estas coisas. Mombrana continua. Porém, eles falham em ver esta verdade. Eles falham em ver esta verdade. Que verdade, lembrando? Que mesmo comendo do maná poderão morrer. Mesmo comendo do maná pode nunca alcançar o outro lado. Vê? Vamos continuar. Agora vamos rapidamente ao segundo ponto, que faz com que essas pessoas, o que faz com que essas pessoas vão e comam do maná e logo antes que escureça já estão famintas? E as pessoas vão às campanhas, e muitos sintonizam o rádio, e ouvem um bom sermão, e se regozijam,
Naquele tempo era um bom rádio, né? Agora é acesso à internet. E se regozijam. Muitos assistem à igreja, ouvem um bom sermão, regressam a seus lares felizes. Vê? Porque ouviu. Porém, que coisa é essa que vem e tira este gozo de você na primeira dificuldade que se apresenta? Não é na primeira bonança, não. Não é quando as coisas estão tudo bem. É na primeira dificuldade que se apresenta. Então é como se você não tivesse aprendido nada sobre aquilo. É quando vem as primeiras tentações na frente. É como se você rapidamente se esquecesse de tudo que escutou, de tudo que a mensagem te disse, de tudo que o culto, do que você aprendeu no culto. Não, Brando está dizendo, o que será que faz isto? Pessoas vão, comem do maná, e logo antes que escureça já estão famintas. Vão às campanhas, sintonizam o rádio, ouvem um bom sermão, se regozijam. Muitos assistem à igreja, ouvem um bom sermão, regressam a seus lares felizes. Porém, que coisa é essa que vem e tira esse gozo de você na primeira dificuldade que se apresenta? Seguramente que você está ouvindo a palavra e sua alma se regozija na palavra. É do Espírito Santo que você está comendo. Veja, sua fé ancora você em Cristo. Isto é intelectual. Você crê nisto, o aceita, diz que é correto, você o reconhece como a verdade e que você é um cristão. Então você tem vida eterna por crer nisto. Assim você tem entrado em Deus. Você está no acampamento, o maná está caindo e você o está comendo. Tem notado você uma coisa estranha? Que a multidão que se alimentava do maná era mista. Está aqui um assunto que me deixou com muita curiosidade e que me despertou para muita coisa dentro da mensagem. Foi quando eu li a mensagem Deus guarda a sua palavra e percebi ali o irmão Brando falando isto, que é uma multidão mista. E eu achava que todos que viessem, que saíssem da denominação e viessem dizendo que queria na mensagem, eu achava que eram todos parte da noiva. E muitos pensavam assim. Mas o William Branham nunca disse isso, ele nunca ensinou tal coisa. Era um sonho, uma ilusão que tínhamos. Mas quando ele vem e diz, é uma multidão mista, quer dizer, misturada. E desta multidão que vem para a palavra, é daqui, é daí que Deus vai separar os deles. Vê? Então ele está fazendo essa pergunta para você. Parágrafo 112. Tem notado você uma coisa estranha? Que a multidão que se alimenta do maná era mista. Gente que é pecadora, que não aceita o Senhor Jesus, pode regozijar vendo a obra de Deus, curando aos enfermos, se alegram com as pessoas que atuam corretamente, podem abrir seus corações e se alegrarem num sermão que tem sido pregado sobre a unção. E esse é o mesmo maná que o cristão está comendo. O vê você? Tanto o cristão come, como o incrédulo também come e se regozija com o maná de Deus. Então recordem vocês minha doutrina aqui no tabernáculo. Você tem que seguir a Deus em três, porque Ele é perfeito nisto. Então, paremos aqui um pouquinho para meditarmos agora. Ele disse antes que o problema era com as pessoas, porque elas ouviam seus pastores e evangelistas, sempre, e elas diziam, nós já temos isto, nós já aprendemos essas coisas, nós já sabemos disso, e até mais que isto. Então, o que precisa mais para mim? E ele disse, o problema é isto, é a doutrina que elas ouvem. E a doutrina que elas escutam, por não ser corretamente a verdade, ou 100% a verdade, por ter apenas 1% de mentira inserido ali, então, aqueles 99% vai dar vida àquele 1%. E assim os genes da morte, da incredulidade, entra ali, infiltra naquela vida, naquele coração, e nunca há uma mudança de natureza, nunca há uma mudança de comportamento, porque também não tem acontecido a mudança de coração, de renovação, de entendimento. E se é assim, então nunca haverá uma transformação de corpos para tais pessoas. Então preste bem atenção nisto aqui.
Ele disse: o problema era a doutrina, que as pessoas sempre estavam escutando, este e aquele. E aqui ele diz: vocês agora lembrem-se, não esqueçam da minha doutrina aqui no tabernáculo. Você tem que seguir a Deus em 3, porque Ele é perfeito nisto. Então ele está explicando sobre o maná, ele está explicando sobre o povo de Israel, o que aconteceu com eles, que mesmo comendo do maná, eles pereceram. E ele disse que o maná é um tipo da mensagem, significando que mesmo você se alimentando da mensagem do dia, você pode perfeitamente perecer, como o povo de Israel pereceram. E ele explica agora o porquê isto. Agora, nós perguntamos o porquê. Encontramos que o maná se desvanecia. Caía pela manhã, pela madrugada, eles recolhiam logo cedo, comiam durante o dia, à noite aquilo estava podre. Se eles guardassem para comer depois, aquilo apodrecia. Eles tinham que ir no outro dia buscar mais, e assim aconteceu por 40 anos. E aqui, meus amigos, ele diz: encontramos que o maná se desvanecia, caía na terra, logo desaparecia, voltava a cair, e então desaparecia. Cada dia, já às 9 da manhã, se havia ido. Veja isto. Eu tenho me encontrado com pessoas que estão na igreja e se regozijam. E às vezes sair da igreja, talvez na segunda ou terça, vivendo uma vida alheia. Então as pessoas lá fora dizem: mas não era crente? Aquela moça não é de tal igreja? Aquele jovem não frequenta tal lugar? E por que eu estou vendo ele assim, envergonhando o evangelho? E assim os outros que são fiéis à palavra também levam este nome dessa carniça podre que sempre procura estar junto, sempre procura estar junto também. Então todos ficam com o mesmo fedor. Vê? Esta é a verdade. E por que será que a ideia de crente, de ser crente, tem se tornado uma coisa até mesmo abominável para os olhos de muita gente? Antes, um cristão, por levar o nome de cristão, de crente, de evangélico, era respeitado. Hoje não. As pessoas dizem: eu odeio crente, eu odeio fazer negócio com crente. Porque esses fajutos crentes, eles compram e não pagam, eles prometem e não cumprem, eles vivem de acordo com o mundo, eles vivem qualquer classe de vida, que não deveria nem ser chamado de homens e mulheres, mas sim de animais irracionais, e levam o nome de crente, de cristão. Vê? Veja aqui o que o profeta está dizendo nesta mensagem. Parágrafo 105. Tenho me encontrado com pessoas que estão na igreja e se regozijam, e às vezes sair da igreja e talvez na segunda ou terça vivendo uma vida alheia, diferente daquilo que viviam na igreja. Voltam ao cristianismo, e o homem ou mulher, seja quem for, volta novamente, estreita sua mão e diz: eu não quero fazer estas coisas, eu não quero viver assim. Daí a pouco volta outra vez e volta lá no mundo, estão do mesmo jeito. O profeta diz: você lamenta por eles, é lamentável. Você tem visto pessoas aceitarem a cura divina e dizerem: oh sim, eu vejo, está na palavra, ou graças a Deus, eu creio, e logo saem por alguns dias, e a primeira pequena tormenta que os atinge, eles voltam novamente. Você o tem notado, e é a verdade, e eles não podem evitar. Então o que é que sucede? Qual é a razão que isso está sucedendo? Notem agora. Notamos que este maná, quando ele caía, Deus enviava para prover vida aos filhos de Israel em sua jornada. Logo Deus disse a Moisés e a Arão que fizessem uma panela dourada e que a enchessem de maná e que a pusessem no lugar santo, o mais santo dos lugares santos, na arca. Este maná seria posto perto da arca e nunca se corromperia, nunca envelheceria, nunca perderia sua dulçura. Ele era sempre bom ali dentro. Então nós temos que comer desse maná que não apodrece. E esse maná tem que estar dentro da arca. E acredito que vocês ainda lembram o que a arca representa, não lembram? Alguém pode dizer o que a arca representa?
William Branham disse: a arca representa a palavra. Não tenha medo de responder, porque não é possível que depois de 53, 55 cultos falando sobre esse assunto, vocês não aprenderam ainda. Eu vou repetir tudo de novo. Não me canso de repetir tudo de novo. Pois bem, nunca envelheceria, nunca perderia sua doçura. Ele era sempre bom alimento. Tem encontrado você com alguma pessoa que tenha estado ali e tem provado e que está vivendo deste maná? É uma pergunta. Se você tem encontrado alguém que já comeu deste maná, você pode encontrá-lo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, sexta, sábado ou domingo. Dia nublado, dia claro, dia triste. Se as coisas estiverem certas ou erradas, ele sempre está dócil, sempre cheio de amor, nem faz e nem fala algo incorreto. Ele estará vivendo sob a glória de Deus, nunca estará faminto. Ele não necessita ir à igreja para se restabelecer. Ele está sempre cheio de Deus. Amém. Vê? Porque o maná realmente tem que cessar. Senão as pessoas ficam acostumadas a ir lá e buscar um pouquinho, e vão ali e atrás de outro lugar, e talvez em tal lugar tenha a palavra, talvez tal lugar é melhor do que outro lugar, e talvez isso, e talvez aquilo. E que mensagem está? A mensagem tem que estar em você. A arca tem que estar em você. Se a arca é um tipo da palavra, onde a palavra de Deus deve estar? A palavra tem que estar em você, porque ela tem que se encarnar em corpos de carne uma vez mais. Foi o que o profeta de Deus nos ensinou. Então, se a arca está em você, se a palavra está em você, se o maná, que é um tipo da mensagem, está em você, você precisa do quê? Você não precisa de igreja, você não precisa de pastor, você não precisa de ministério, você não precisa de companheirismo, você não precisa de nada. Tudo que você precisa é de Deus. Amém. E é Deus que as pessoas não querem. Elas querem subterfúgio, menos Deus. Porque quando elas têm Deus, então todas essas outras coisas que eu vos falei se alinham perfeitamente. Vamos continuar. Porque nesses estudos nós estamos mais lendo a mensagem, comentando menos. Deixe-me ver aqui. Então, observe. As pessoas vão à igreja, ali estreitam sua mão, riem, e lhe chamam um irmão. Fora da igreja, eles dirigem um negocinho ilegal. Agora, eu não preciso apontar quem quer que seja, ou está dizendo: olha, você está fazendo alguma coisa ilegal, o que você está fazendo não está certo, o que você está fazendo é contra a lei. Será que o Espírito Santo em você não compunge tua vida, teu coração, e não diz que isto é ilegal ou não? Vê? Ou realmente teremos que dar nome aos bons muitas vezes, para poder as pessoas saberem se estão ou não vivendo na ilegalidade. Não é possível que somos tão inocentes assim. As pessoas vão à igreja e ali estreitam sua mão, riem e lhe chamam um irmão. Fora da igreja, eles dirigem um negocinho ilegal que não é exatamente correto para uma pessoa ganhar. Eu não diria que estas pessoas estão aqui no tabernáculo, porém eu digo que tem. Eu digo que há. Há coisas que as pessoas fazem e elas ficam diferentes. A menor coisa traz à tona um velho temperamento. Qualquer coisa já mostra que aquela pessoa falta-lhe um grau a mais de conversão. Rapidamente o temperamento vem à tona. Rapidamente a razão sobressai. Rapidamente fica bicudo ou bicuda. Porque pisou no meu calo, mexeu comigo. Isso é falta de conversão. Porque quando você realmente está convertido em Cristo, você se torna uma ovelha. Amém. E a ovelha, ela vai muda até o matadouro. Ela não reclama seus direitos. Ela dá tudo que tem. Ela fica sem nada. Ela dá seu pelo, dá sua lã, dá tudo. Mas nós queremos é tudo para nós. Nunca damos nada para ninguém. Nunca cedemos nossos direitos. Sempre queremos ter os direitos todos na ponta da caneta, na ponta do lápis e tudo na ponta da língua. É meu, é meu, é meu, é meu, sou eu, sou eu, sou eu. Este eu tem que cair por terra. Este eu tem que morrer. Este eu tem que morrer. Agora não exija isto de ninguém. Exija isso de você mesmo, de você mesma. Porque isto é algo individual. Sempre estamos tentando olhar a vida de quem quer que seja, ou quem ainda não está
vivendo de acordo com aquilo que achamos que tem que estar. E quando você percebe isso, significa que você está com problema. Geralmente, quando se percebe o defeito dos outros, Jesus disse que era assim: tem um entrave nos seus olhos e você está conseguindo enxergar um cisco no olho da outra pessoa. Você diz, não sei o que faça, bate de um lado e rebate do outro, não é? Termina todos nós apoiando com as duas mãos, que merecemos. Observe. Aquele egoísmo. Abrem os ouvidos para ouvir mexericos. Ou fazem algo parecido. Essa pessoa nunca entrou nesta panela aqui. Que panela ele está falando? A panela dourada que estava dentro da arca. Tais comportamentos significa que a pessoa não comeu ainda daquela comida, daquele alimento. Vê? Estão fora, estão comendo a mesma classe de maná, têm sido trazidos ao acampamento, e é ali onde, no acampamento, no campo, era onde as pessoas obtinham o maná, e eles estão ali, e esse maná que eles comem é o mesmo maná que esse homem aqui come. Ambos têm o mesmo pastor, leem a mesma Bíblia, mas um permanece constantemente fiel e humilde, e o outro tem suas altas e baixas. Indo assim, entra e sai, ambos comendo o mesmo maná, porém um tem entrado e o outro está ainda fora. Um entrou já para comer no lugar santo, na panela dourada, que está dentro da arca. O outro ainda está apanhando maná do lado de fora, ainda no acampamento. E se está apanhando ainda o maná no acampamento, significa que ainda não possuiu a terra. Porque quando se chega na terra, o maná cessa de cair. O único maná que resta na terra prometida é o maná que está dentro da arca, na panela dourada. Não tem outra coisa. Vê? Ambos são crentes na vida eterna. Porém, um é batizado com o Espírito Santo no reino de Deus e o outro está fora comendo do mesmo maná. E as pessoas continuam dizendo-nos: você tem que gritar para poder entrar, você tem que falar em línguas para poder entrar, você tem que fazer coisas e essas coisas. Porém, encontramos que essas coisas não funcionam. Eu tenho visto pessoas gritarem e não eram. Eu não posso pensar, não tenho forma de julgá-los e não devia julgá-los. Tenho visto muita gente que grita e que vive qualquer classe de vida. Tenho visto gente dançar no espírito de um lado ao outro do corredor e sair e viver uma vida horrível. Vê? Eu tenho visto a homens e mulheres fazerem isto. Eu tenho visto homens e mulheres dançarem no espírito, falarem em línguas, gritarem e com um temperamento do qual é melhor não falar. Há algo incorreto. Como pode ter Deus e a boca cheia de palavrão? Como pode ter Deus e com a cabeça, com a mente cheia de ira? Como pode ter Deus dentro de si e está sempre desejando mal às outras pessoas? Como pode ter Deus dentro de si e não amar seus irmãos e não amar até mesmo seus inimigos? Não tem condições. Ele diz: há algo incorreto. E mesmo assim se alegram com as bênçãos de Deus, eles creem nelas, eles têm fé nisto, porém estão no pátio exterior, não têm entrado ao pátio interior, eles nunca passaram daqui para ali. Isto é o que ocorre com as igrejas hoje em dia. Espero que eu vejam, ó que coisa, quando posso ver uma demonstração prévia disto, isto me faz regozijar, vendo que nossa âncora resiste dentro do véu. A Bíblia diz: ao que vencer, lhe darei uma pedrinha branca, e na pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Não importa o que digam as pessoas, você sabe quando você tem sido trazido para dentro do véu interior. Amém? Bem, muitos pregadores, quando leem isso aqui da pedrinha branca, fica dizendo: qual será esse novo nome? Que novo nome será? Já o temos, quando vamos receber? William Branham, quando se refere a isto, ele diz: quando uma pessoa recebe estas coisas, ele sabe que está no véu interior, quer dizer, por trás do véu, ele está no lugar santíssimo, se alimentando do maná, que não desvanece,
que é a totalidade da palavra, a revelação da palavra, a manifestação da palavra para a dispensação que você está vivendo. Pois bem, não importa o que eu diga às pessoas, você sabe quando você tem sido trazido para dentro do véu interior. Ninguém poderia te dizer algo diferente. Não porque você tenha se unido a uma igreja, ou porque você fez isto ou aquilo, mas alguma coisa te diz. Você tem uma pedra que está no coração. Não uma pedra de granito, mas uma pedra suave. Esta pedra amolece o seu coração, ao invés de endurecê-lo. Amém? Que pedra é esta que veio ao coração? Não é uma pedra que você segura em sua mão. Isto é uma revelação. É um conhecimento que somente os filhos de Deus poderão ter. Só eles poderão suportar isto. Só eles poderão receber esta dádiva da parte de Deus. Amém? Vamos colocar de pé. Onde eu lerei apenas a última citação do culto de hoje. Na mensagem Coríntios, livro da correção. Parágrafo 42 da mensagem Coríntios, livro de correção. Observem. Todos eles tomaram a comunhão. Aquela vida que estava em... Nós sabemos que foi um processo natural, porque aquilo era como uma pequena geada que caía do céu, o maná. Como pequenas bolachas com mel. Vê? A bolacha era pequena como um biscoito ou um bolinho, e tinha mel por cima, e todos eles foram participantes daquilo. Cada um passou através do mar vermelho e foi batizado, através da nuvem e através de Moisés. Seguindo as instruções do servo de Deus, todos eles foram batizados nele. Todos eles foram seguidores como nós hoje. Dirigidos pelo Espírito Santo, o grande instrutor da igreja cristã. Somos guiados através do batismo na água. E ele disse, todos eles provaram do mesmo maná espiritual. O que isso fez? Aquele maná caiu para Coré e para o seu grupo. Do mesmo modo que ele caiu para Moisés, Caleb e Josué. Todos eles se misturaram. Todos participantes do batismo. Todos participantes como membros. Todos participantes da confissão. E agora todos participantes da comunhão. Vocês estão vendo os tipos, que é a mesma coisa que acontece agora com a mensagem? É a mesma coisa? Você compreendeu isto? Veja esta solene advertência. E vocês, gente do tabernáculo, permitam que isto desça profundamente. Recorde, é o seu destino eterno que está pairando bem aí. Não passe por isto como uma pequena agitação ou algo. Isto é algo que diz respeito a cada um. Isto é algo que significa se viveremos futuramente ou não. É importante isso. Será que temos tomado consciência de que o aprendizado que Deus está nos dando disso depende do nosso destino, depende do nosso futuro, depende da nossa vida futura? Eles foram batizados em Moisés através do Mar Vermelho. Você diz, mas irmão Bana, isso é uma história tão antiga. E ele diz, presta atenção nisso, deixe isso descer profundamente, porque disso depende, inclusive, do seu destino eterno. Essas coisas antigas lá do passado. Eles foram batizados em Moisés através do Mar Vermelho. Todos eles seguiram aquele mesmo ser espírito, a nuvem e a coluna de fogo. Todos eles foram guiados pelo mesmo anjo. Todos eles saíram através do mesmo pastor. Todos eles foram batizados no mar. Todos eles comeram daquele maná espiritual. E aquele maná era Cristo. Cristo descendo. O maná descia cada noite do céu e perecia aqui para sustentar o povo em sua jornada. E Cristo desceu do céu e deu a sua vida para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Cristo desceu e se tornou nosso maná. Eles comeram das mesmas bênçãos espirituais. Portanto, o mesmo Espírito Santo pode cair entre o povo tanto cristão e os que estão mornos e meio crentes. E crentes fronteiriços, todos eles comerão do mesmo. Mas isto ainda não significa isto. Não significa nada. Tanto os crentes verdadeiros quanto os crentes fronteiriços se alimentam da mesma palavra, ouvem as mesmas coisas, se regozijam com as mesmas coisas, mas apenas um entra, o outro fica de fora. O William Branham disse, preste atenção nisso,
Não deixes passar por alto, que isto desça ao seu coração, porque disso depende o seu destino eterno. Porque nós estamos representados nas Escrituras por aqueles que viveram aquelas histórias. Ou somos daqueles que ficaram antes do Jordão, ou somos daqueles que cruzaram o Jordão, se estabeleceram na terra e quando o maná parou de cair, se alimentaram da própria terra. Amém? Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, ajuda-nos nesse instante, Senhor, a cumprirmos e obedecermos a Tua voz, a Tua palavra. Pedimos perdão por nossos pecados, Senhor, por nossas incredulidades. Tu conheces todas as coisas e sabe por que temos vindo aqui neste culto, nesta noite, para termos este aprendizado. Pai bendito, que o maná do céu, que é a Tua palavra, a mensagem desse dia, possa ter livre acesso nos nossos corações e assim que possamos dar a preeminência àquilo que é a verdade, àquilo que é a revelação das Escrituras. Ajuda-nos, Senhor, sustenta-nos em Tuas mãos. Oramos por essas pessoas aqui e pelos meus irmãos que estão espalhados por esse Brasil afora. Pedimos que o Senhor nos ajude e que quando voltarmos outra vez para este lugar, que o Senhor parta o pão da vida para nós e que nos alimente com este maná, que somente aqueles que estão no Espírito podem se alimentar, se regozijar com Ele para receber vida e vida com abundância. No nome de Jesus, o Teu Filho, nós oramos e Te pedimos estas bênçãos. Amém e amém. Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Vento, chama divina, todo o meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Deus os abençoe e até o culto de domingo à noite. Se o Senhor nos permitir, estaremos aqui com o nosso culto de comunhão na presença de Deus. Orem por este culto e por cada irmão participante, por todos aqueles que se dirigirão até aqui para juntos cultuarmos na presença do Senhor. Muito obrigado e até nos encontrarmos outra vez.